Oiê, tudo bem com você? Eu me chamo Mayra e hoje eu vou começar uma série de vídeos para explicar melhor para você e poder te ajudar a estudar um pouquinho do PSS deste ano de 2022. Vamos comigo? O tema de hoje é Conhecimentos Básicos, parte 1 de 4 da língua portuguesa. Nós vamos abordar hoje compreensão e interpretação de texto e compreensão de textos digitais e multimodais, ok? Então vamos lá. Então, o que é compreensão de texto? Compreender um texto significa nada mais do que ser capaz de fazer uma leitura objetiva e entender o que está escrito de forma objetiva e clara, decodificando e analisando as sentenças presentes no corpo textual. A compreensão, ela é o momento no qual você percebe quais são as principais palavras de cada ideia e quais são os dados e as informações possíveis de serem coletadas. Nas provas, por exemplo, a compreensão de texto ela costuma vir cobrada da seguinte maneira, com expressões como de acordo com o texto, segundo a publicação, tendo em vista o texto, tá? Aqui a resposta ela deverá levar em consideração o que está escrito literalmente no texto a ser avaliado, tá? A interpretação de texto ela vai um pouco mais além do que a compreensão de texto, através de uma análise mais subjetiva do que o autor quis dizer com o que ele escreveu. Trata-se então do que o autor deixou subentendido, ou seja, do que podemos concluir para além do que está escrito. Uma boa interpretação de texto ela vem ser o quê? Ela está diretamente ligada à sua bagagem de leitura, por isso é importante, muito importante, pessoal, que você esteja dentro dos assuntos de história, geografia, geopolítica, das atualidades, meio ambiente, economia, saúde, ou seja, esteja atualizado, conectado com todas as notícias do mundo em que nós estamos vivendo neste momento, ok? Nos enunciados, por exemplo, o que as bancas pedem de interpretação de texto? Nós podemos encontrar expressões como podemos deduzir, ao falar sobre X, o autor quis dizer que, com o apoio do texto, infere-se que, diante do que foi exposto, pode-se concluir que o texto nos permite entender que o texto encaminha o leitor para. Vamos ver algumas dicas, então, como é que eu posso interpretar e compreender estes textos? Se é só com esses enunciados ou se tem mais alguma coisa? A maioria das dicas, a maior dica é a leitura e também quando for preciso escrever algum tipo de redação. Ou seja, leia muito e depois escreva muito, para você conseguir compreender não só os textos de interpretação de texto, mas também os textos que a banca vai dar na sua parte específica de conteúdo. Beleza? Dicas, então, mais algumas dicas para interpretar e compreender texto. Busque ao máximo, compreender o que? As regras da língua portuguesa, seus meandros, sua gramática. A banca adora isso. A Consulplan, eu tenho analisado a estrutura dela com questões de vários anos diferentes e realmente eles pedem bastante isso.
Compreenda figuras de linguagem como hipérbole, ironia, paradoxo, antítese, personificação, metáfora, catáclise, gradação, sinestesia. Saiba diferenciar o que? A linguagem literal da linguagem figurada, tá? Saiba fazer isso, porque vai fazer um diferencial muito bom lá na hora da prova. Saiba identificar itens de coesão no texto. O que seriam esses itens de coesão? Seriam palavras como portanto, porque, dessa maneira, assim sendo, enfim, além disso. Compreenda a coerência. É quando o texto faz sentido. Então, importante a compreensão de um texto com coerência. Expressa ideias que se relacionam entre si e consegue fazer com que a lógica do texto flua naturalmente. Então, é importante que um texto dito incoerente, diferente do que é coerente, é aquele que não tem nem pé nem cabeça, ou ele não é pontuado devidamente, certo? Vamos prestar atenção nisso também. Sempre que puder, leia textos em voz alta, tá? Eu faço muito isso aqui, isso ajuda muito na memória, para estimular mais, para o seu cérebro conectar as coisas. Ou balbuciando, até porque na hora da prova, você vai poder também lá estar lendo, você pode estar balbuciando, então treina quando você estiver lá estudando, lendo questões, treina da maneira como você vai estar fazendo lá no dia da prova, tá? Isso vale para a prova do PSS, vale para outras provas também, tá? Isso ajuda o quê? A compreender melhor o que está escrito ali, tá? Porque muitas vezes você está lendo em voz baixa ou em silêncio e você não consegue entender, tá? Não consegue conectar as coisas. Aí se você balbuciar ali para não perder a concentração ou não forçar tanto a voz ou já treinar para a prova, é uma maneira legal de você estar treinando para estudar para a prova. Uma vez que a língua falada nos permite, por que isso? Porque a língua falada nos permite perceber na prática o que? As pausas e outras nuances do texto. Sim. Então, vamos ver agora. O que mais? Leia o texto também mais de uma vez, ou seja, não se contenta quando você estiver estudando para o concurso, seja ele qual for, ou para uma prova, de ler uma vez só o texto. Leia e releia, e sempre com o quê? Um item muito importante que falta na gente. Calma. Leia com várias vezes e com calma e atenção. Por quê? Porque isso é um treino para a prova também. Porque na prova a gente precisa ter calma, a gente precisa ter paciência e a gente precisa entender que lá a gente também vai ter que ler 2, 3, 4 vezes para a gente realmente ir bem e conseguir entender a questão. Sublinhe ou circule palavras-chave ou as ideias que fundamentem o seu texto, certo? Para te ajudar. Quando eu fiz cursinho pré-vestibular, na época eu lembro que o professor de inglês ele orientava que para a gente conseguir entender o texto, a gente devia pegar as palavras chaves, no caso, né, para a gente conseguir depois traduzir aquela frase do inglês para o português para fazer sentido e para ficar mais fácil na hora da gente resolver aquela questão na prova do vestibular. Então essa é uma dica agora também para a gente fazendo concurso aqui, seja ele qual for, certo? Sublinhe também,
acontece. Diferencie fatos de opiniões, certo? Saiba dizer o que é fato do que é opinião, do que as pessoas estão falando. Outra dica. Agora vamos falar um pouquinho de compreensão de textos digitais e multimodais. O que seria essa compreensão? Seriam textos digitais e multimodais, né? Digital, já fala, tecnológico, que faz parte do que a gente vive hoje em dia, né? Pode ser desde uma propaganda que a gente vê na internet, uma pesquisa que a gente acompanhou numa revista, ou pelo Facebook, ou pelo WhatsApp, enfim, né? Qual seria o objetivo, então, destes textos digitais e multimodais? Primeira coisa, aqui os alunos eles devem ler e compreender o que? Hipertextos e textos hipermediáticos. Além disso, eles também devem, com isso, ter ajuda e aprender a se comunicar com esses textos e saber a que eles são vinculados, certo? Então, o que são? Então, foi realizada uma pesquisa onde foi descoberto que a partir do tema digital multimodal, que era através de um tema de interesse de alunos e de professores, essa proposta foi de uma ruptura de modelo clássico do ensino da língua, com o uso de um novo ambiente, dentro de uma metodologia ativa usada nos dias de hoje. Mais interativo e dinâmico esse conteúdo, com novos textos multimodais e novas mídias, ampliando a capacidade de produção de texto e de leitura crítica, ok? Então, assim, hoje em dia não adianta você chegar na sala de aula e o que você está falando, não adianta você chegar na sala de aula e querer passar uma teoria lá, ficar falando durante uma hora, ou tentar escrever no quadro, fazer com que o aluno escreva, e que ele não participe e esperar que ele vá compreender alguma coisa, certo? Hoje em dia, os nossos alunos, principalmente pós-pandemia, o que acontece com eles? Eles esperam que nós, professores, levemos um conteúdo mais de acordo com a realidade dele. Qual é a realidade do aluno hoje? Depois de ter passado quase 2 anos praticamente tendo aula por celular, por TV. Justamente uma aula mais interativa. Não é com slides e não é com filmes. É você, professor, colocando o teu aluno para pensar, o teu aluno para estudar o teu conteúdo. Você passa o teu conteúdo que eles têm que ter, pode até dividir em grupos, fazer com que eles compreendam e depois eles vão dando pequenas aulas desses assuntos para os seus colegas, e aí você vai avaliando eles dessa maneira para ver se eles realmente compreenderam. Essa é um tipo de metodologia que é necessário ter hoje em dia. É um exemplo, ok? Já de multimodal digital. Na escola que foi desenvolvida esse projeto de digital multimodal, foi verificado que a possibilidade de desenvolver um projeto que respeitasse o desejo do aluno e, ao mesmo tempo, vinculasse o pensar e o agir de forma prático-teórica. Num projeto em que o letramento e a multimodalidade se beneficiassem de uma metodologia de projetos e de ferramentas tecnológicas, tá? Então, os alunos, eles também, o que eles fizeram ali para eles irem bem? Eles leram
e produziram textos em diferentes gêneros. Eles também criaram esses textos multimodais de forma colaborativa. Eles tornaram-se o quê? Coautores. Acabei de falar. O professor transformou os seus alunos em quê? Em coautores. É isso que o multimodal, o digital, faz do seu aluno, tá? Eles se tornaram autores do próprio processo de ensino-aprendizagem, que é o mais importante. A partir de uma mesma sequência didática, elaborada conjuntamente com quem? Com o professor. Então, você, professor, pensa nessa ideia enquanto você estiver estudando para o PSS, pensa nessa ideia para você transformar isso em realidade no ano que vem. A produção de textos, então, em espaços digitais, ele requer sujeitos com conhecimento desse mundo e que tenham noções básicas do quê? Do uso dos recursos tecnológicos. Segundo Palfer e Gasser, há modos e modos, maneiras e maneiras de gerar interesse nos nativos digitais, tirando vantagem da maneira particular pela qual eles aprendem, tá? Então, todos os textos, conforme Kress e Van Leeuwen, são multimodais para os alunos, para eles entenderem que faz parte do universo deles, o que eles procurarem na internet vai fazer parte disso também, né? Eles vão procurar coisas e vão encontrar textos digitais, multimodais. Você pode apresentar questões que eles realmente vão com coisas do cotidiano, que até por isso que nas questões que a banca pede, a gente vai encontrar coisas que a gente tem vivido hoje, né? Afirmar isso significa o quê? Que a gente está admitindo uma abordagem de texto em camadas. E o que seria isso? Seria admitir que existe o quê? Uma ligação inextricável entre o texto e sua materialidade, que precisa ser considerada, ou seja, a gente tem que perceber sempre a ligação entre texto e a materialidade dele, tá? Então, de acordo com Roger Cartier, é fundamental lembrar o quê? Que nenhum texto existe fora do suporte que lhe confere legibilidade. Qualquer compreensão de um texto, não importa de que tipo, depende o quê? Das formas com as quais ele chega até o seu leitor. Então, qualquer compreensão de um texto, não importa o tipo dele, depende de quê? Das formas que ele vai chegar em mim, em você, no seu aluno, no seu colega, professor também. A multimodalidade, ela não se deve o quê? Somente ao desenvolvimento das TICs, mas também a grande variedade do quê? De culturas, sim, porque nós vivemos num ambiente rodeado de várias culturas, né? O Brasil é muito rico nisso, nas quais nós estamos inseridos. Sendo assim, para a compreensão desses textos e para a comunicação deles, o que é necessário? Novos letramentos ou multiletramentos. A gente tem que estar em constante movimentação, em constante compreensão das coisas, né? O conceito, então, o que é multiletramento? Segundo Rojo, 2003, aponta para dois tipos específicos e importantes de multiplicidade presentes em nossa sociedade, principalmente as urbanas. A multiplicidade cultural das populações e a multiplicidade o que? Semiótica,
de constituição dos textos por meio dos quais ela se informa e se comunica. Os multiletramentos, conforme a mesma pesquisadora, são o que? Interativos. Eles são colaborativos. Estes textos, eles fazem o que? Eles fraturam, transgridem as relações de poder estabelecidas, em especial nas relações de propriedade das máquinas, das ferramentas, das ideias, dos textos verbais ou não, de tão poderosos que eles são de compreensão do teu aluno, tá? Ainda segundo essa mesma autora, ela fala que esses textos também eles são híbridos, fronteiriços, mestiços de linguagens, modos, mídias e culturas. Por quê? Porque assim é melhor, assim o melhor lugar para eles é o que? Existirem no que a gente chama hoje de vou armazenar onde? Na nuvem. E a melhor maneira de se apresentarem é na estrutura ou no formato de redes, né? Dentro das redes, nos hipertextos, nas hipermídias, né? Seria aqueles textos que a gente vê no digital mesmo. A escola não pode ignorar isso. Ou seja, a escola não pode mais ignorar os textos digitais, os hipertextos, né? Essa questão do digital. Ela precisa o quê? Reestruturar os seus processos de ensino-aprendizagem às novas configurações que se apresentam no mundo contemporâneo e globalizado, e tomar para si a tarefa de trabalhar com esses novos modos de ver, sentir, agir e de significar o mundo e a realidade social, tá? E é isso, tá, gente? Então, a cada tema, se vocês tiverem qualquer dúvida sobre compreensão de texto, interpretação de texto, tanto dos textos convencionais, tanto dos digitais multimodais, deixa aqui embaixo o comentário, perguntas. Eu tenho mais materiais, tenho questões que eu disponibilizo para o pessoal que está dentro de um grupo de estudo que eu comecei, inclusive, ontem, dia 1º de agosto, tá? Nós estamos indo juntos nessa durante 8 semanas, até o dia da prova, no dia 25. Então, se você sentir que você quer participar, que você quer ter mais conteúdo, acesso às questões que eu estou disponibilizando lá, a outros vídeos e outros materiais também, me chama, me manda, deixa no comentário ali que a gente entre em contato, tá? Ou vou deixar o meu contato aqui embaixo, meu WhatsApp, a gente vai conversar, me segue também lá no meu Instagram, tá bom? E agora o nosso próximo encontro, próximo vídeo é na quinta-feira também, eu vou ver se de manhã ou de noite, tá? Sempre estabelecer esse ritmo para vocês. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, me chamem. Eu vou dar algumas dicas também de onde vocês podem achar questões para estudar, como é que vocês podem fazer para ajudar vocês também, tá? E querendo entrar no grupo, bora lá, que eu tô ansiosa para poder te ajudar ainda mais, tá? E eu também, se você estiver precisando de alguma ajuda em alguma outra coisa, eu estou à disposição para te ajudar num planejamento específico de estudo ou de orientação de aula, tá? Mentoria, então me chama. Um grande beijo, um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima.